Bom dia, gente. Na aula de hoje nós vamos falar dos regimes totalitários, do fascismo na Itália e do nazismo na Alemanha. Esse assunto é a continuidade do capítulo 28, vocês vão encontrar aí na página 456. Gostaria que vocês acompanhassem a aula. Bom, após o fim da Primeira Guerra Mundial, seguido logo depois com a quebra da Bolsa de Valores lá de Nova York, nos Estados Unidos, a chamada crise de 29, grupos ultranacionalistas europeus passaram a utilizar essa crise como justificativa para criticar os regimes liberais vigentes, os sistemas ideológicos políticos vigentes na Europa no início do século XX. Nesse período, houve um colapso dos valores das instituições liberais e o aumento na crença em partidos tradicionais, em partidos fortes, partidos únicos. Foi aí, com esse quadro, que surgiu os chamados regimes totalitários. E o que seria um regime totalitário? Um regime totalitário é um regime político marcado por um Estado absoluto, um Estado forte, controlador, fiscalizador, um Estado em que seu poder prevalece sobre todos os setores da sociedade, impondo uma completa submissão do indivíduo ao Estado. Bom, características desse regime: partido único, hierarquia rígida, certo? Conduzindo um indivíduo, um líder, para dirigir este partido, ideologia oficial do Estado, perseguindo, o Estado passa a perseguir os seus opositores, esses opositores são considerados inimigos nacionalistas, Estado policial, uma repressão política, certo? Uma repressão da polícia, é o que acontece com os dois, principalmente com Hitler, que cria uma política secreta própria. A propaganda estatal, o que é isso? Promover o culto da personalidade do líder, do indivíduo, do governante. Todos os meios de comunicação divulgam só o interesse da propaganda do governo, do Estado. O intervencionismo econômico, o controle da economia pelo Estado, o ultranacionalismo, a centralização do poder do Estado na mão de uma só pessoa, etc. E o que favoreceu essa ascensão, esse aparecimento desses regimes europeus lá na Europa? Alguns motivos, vamos enumerá-los. Dificuldade do pós-guerra, da Primeira Guerra Mundial, principalmente dificuldade econômica. A crise de 29 lá nos Estados Unidos, a crise do capitalismo internacional. A Europa estava saindo de uma guerra, estava saindo de um período de dificuldades financeiras, um período de recessão. A fragilidade nas democracias liberais, que era o regime político vigente, e o avanço do socialismo lá no leste europeu, na Rússia. Então, os países estavam com receio desse regime chegar até a eles. O desemprego, certo? E o ressentimento do chamado pós-guerra. Na próxima aula, eu vou terminar de detalhar sobre esses dois regimes especificamente. Só finalizando aí, dizendo que essa frase foi dita por Benito Mussolini. Olha só, tudo no Estado, nada contra o Estado, nada fora do Estado. Então, a gente encerra aqui, daqui a pouquinho a gente volta falando sobre o fascismo na Itália e o nazismo na Alemanha.
Bom, gente, nós vamos dar continuidade ao segundo momento da nossa aula, caracterizando esses dois regimes totalitários. Vamos falar primeiro sobre o fascismo. O fascismo ele nasceu na Itália, após a Primeira Guerra Mundial e a crise de 29 que aconteceu nos Estados Unidos. Mussolini conquistou o poder na Itália após uma marcha sobre Roma, uma passeata dos chamados camisas negras. Mussolini se utiliza da educação, certo? Para impor à sociedade da Itália esse regime, o regime fascista. Ele era cultuado como um grande líder. O nazismo, esse nasceu na Alemanha, após a Primeira Guerra Mundial. Os alemães, eles saíram humilhados depois da derrota da Primeira Guerra Mundial. E eles sofreram duras penalidades, duras condições impostas pelo Tratado de Versalhes. Isso a gente viu na aula passada. E fez com que a sociedade alemã passasse por muitas dificuldades econômicas e sociais. E também por conta do regime socialista que se aproximava, assim como aconteceu lá no fascismo na Itália. Então, temendo a expansão desse socialismo, os alemães passaram a apoiar um partido nazista, um partido forte. E esse partido ele foi liderado por Adolf Hitler. Com a aprovação do presidente alemão Hindenburg, Hitler foi nomeado chanceler, certo? Desse partido, desse governo. Era o início do Terceiro Reich, ou que nós chamamos de Império. Antes de se tornar chanceler, enquanto Hitler estava na prisão, porque ele participou da Primeira Guerra Mundial, estava preso, ele escreveu um livro chamado Mein Kampf, ou Minha Luta. Neste livro, ele expôs as bases da doutrina nazista. Nós vamos detalhar cada uma dessas bases. Por exemplo, superioridade racial, a teoria em que os alemães descendiam de uma raça superior, a chamada raça ariana. Outra base do nazismo é o antissemitismo, ou seja, os judeus eles passaram a fazer parte de uma raça inferior, segundo os nazistas. Os judeus foram perseguidos, foram colocados nas câmaras de gases, no chamado Holocausto. Esse é um assunto que nós vamos ver lá quando nós estivermos falando do próximo assunto, que é a Segunda Guerra Mundial. Nós vamos falar do antissemitismo, da superioridade racial, o total fortalecimento do Estado. O indivíduo ele passa a se submeter à autoridade soberana do Estado, onde o Estado é personificado, o indivíduo é personificado na figura do Führer. Führer quer dizer chefe superior, no caso Hitler. E uma outra doutrina é o expansionismo. O povo alemão, certo? Ele teria direito de conquistar o chamado espaço vital, ou seja, expandir militarmente seus territórios. E esse expansionismo, ele foi o principal motivo da Segunda Guerra Mundial, quando os alemães invadem a Polônia. Então, basicamente, a aula seria isto. Nós tivemos também dois regimes também em países europeus, mas com características diferentes. Na Espanha, certo? E em Portugal. Mas, basicamente, o que se cobra em questões de vestibulares é sobre o nazismo e o fascismo. Vou disponibilizar essa aula na plataforma e no grupo. Eu gostaria que vocês também continuassem estudando, lessem o nosso livro. Eu vou colocar uma atividade de fixação logo em seguida. Boa sorte, bons estudos.